Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ele, que é a lenda dos professores de projeto social do Rio de Janeiro, Davi Lucena. Tudo bem com a nossa pessoa? Tudo bem, prazerzão. A lenda dos professores de projeto social, você vai me arrumar um problema grande falando isso. Por quê? Tem uma leva de outras lendas também, né? Mas se você ser uma lenda, não tira o papel de lenda de outras lendas. Não, claro, com certeza. Entendo. Mas esse é um assunto para uma outra hora. Muito bem. Cara, para quem não lhe conhece, não teve esse prazer ainda, quais são hoje as suas atividades musicais? Bom, a minha principal atividade musical hoje, eu atuo como coordenador pedagógico musical da Ação Social pela Música no Brasil, que inclusive quem quiser saber mais um pouquinho sobre a instituição, ASM do Brasil no Instagram e no Facebook. Acompanha lá, a gente está sempre divulgando os concertos, as ações pedagógicas e didáticas nas escolas, nos núcleos de aprendizado musical que nós temos na cidade do Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro. Então, basicamente, no momento, coordenador pedagógico musical da instituição, músico da Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, também afiliada à Ação Social pela Música do Brasil, mas... A Orquestra Jovem do Rio de Janeiro não é igual à OSB Jovem? Não. São duas orquestras diferentes. Okay. A OSB Jovem, ela ficou, acho que pelo menos uns 12 anos fora de atividade, retornou agora. A Jovem do Rio começou a partir da iniciativa da Ação Social pela Música, os alunos que foram se desenvolvendo, foram montando uma camerata, e aí eles foram entrando nas universidades, e aí houve uma necessidade de que esse grupo tomasse uma proporção num caminho profissional para que esses jovens do projeto pudessem ter um lugar para se desenvolver musicalmente. Então, e tem uma bolsa como na... como qualquer orquestra. Exatamente. Qualquer orquestra não. Como normalmente esse tipo de orquestra tem. Exatamente. Então, as minhas atividades principais são dentro da instituição, da Ação Social pela Música do Brasil. Mas fora isso, eu sou membro da Nova Orquestra, que é uma orquestra que, assim, é uma orquestra do meu coração, uma orquestra que eu amo, participo desde que a orquestra foi fundada e vai totalmente na contramão das orquestras que a gente conhece. É uma orquestra que nós fazemos basicamente música popular. Que tipo de música popular? Todo tipo, do rock ao funk, assim, todo tipo de música. E o Matheus Simões, beijo amigo, que é o idealizador desse projeto, ele parte de um princípio de tudo que não pode se fazer numa sala de concerto, na Nova Orquestra pode. Se você não pode cantar junto, você deve cantar junto com a orquestra. Se você é um músico que está se apresentando e você quer se levantar, você quer descer para o público, você quer dançar, você tem toda a liberdade. A intenção da Nova Orquestra é exatamente eliminar essa barreira que existe entre público e o palco, aonde você senta, apresenta sua música, levanta, agradece formalmente e sai. Não, você é completamente livre para fazer o que você sentir vontade, se sentir à vontade. Te aplaudir no meio. Se quiser gritar, brincar, a Nova Orquestra ela tá aí exatamente para ir... E normalmente não vão cobras no concerto da Nova Orquestra. Não vão... Oi? Cobras. Você não conhece as cobras? Não conheço. É um termo que a gente usa aqui em São Paulo. Pra galera que fica... E quando vai assim, ou passa mal, levanta e vai embora, ou entra na dança, porque não tem opção. A Nova Orquestra é uma orquestra que... A produção quer falar alguma coisa? Vou abrir um parênteses aqui, que senão a galera da edição depois vai me matar quando tiver que fazer corte. Eu vou pedir pra você não bater na mesa. Cada vez vai ficar pá no fone. Tá aí muito... é Fernando e o Gui bater. Desculpa, gente, eu vou me controlar, eu prometo. Vou bater na minha perna. Então, a galera que vai pros concertos e fica pro coleguinha, menos. Vai a um concerto da Nova Orquestra e vocês vão entender o que a gente tá falando. Nossa, inclusive, a gente tava... Bom, você tava junto com a gente. Fomos assistir a Janine Jansen, a Janine Jensen, como vocês quiserem chamar, a tocar as 4 estações de Vivaldi.
Eu não sei se é comum fazer do jeito como fizeram, mas colocaram as 4 estações como uma obra só. Sim. Então, você teve que ouvir os 4 concertos, porque são 4 concertos isolados, Sim. que juntos formam as 4 estações, sem aplaudir. É. Isso pra mim foi tão esquisito. Foi tão esquisito. Eu- Ou seja, você escutou? São 12 peças. Assim. E diga-se de passagem, 12 peças executadas de forma. Exatamente. Assim. Mas, cara, no final do verão você não podia aplaudir. Da tempestade você não podia aplaudir. Tipo, eu não sei se foi algo intencional, assim, ao ponto de. Né, é que tava no programa como uma coisa só. Eu fui olhar. Então. E aí eu não sei se foi algo intencional da construção artística, da construção musical, de ter uma crescente, ter um ponto de partida até chegar no inverno e. Porque o inverno. Sim, sim. Foi uma parada assim que começou excelente, foi ficando e chegou. Mas realmente, assim, principalmente o outono, que quase ninguém fala do outono, e foi uma das peças que eu mais gostei e que, assim, deu vontade de. Terminou Mas- bom, caramba. Eu acho que acaba quebrando um pouquinho o clima, né? De tipo, Exato. poxa, aí, o verão. Assim, pô. O verão, Enfim, então. são 4 concertos, gente. Sim. Você põe lá a minutagem da primavera, que tava a minutagem total, 42 minutos. Sim. Põe a minutagem da primavera, põe a minutagem do verão, do outono, do inverno. E aí, gente, porque eu acho que não tem problema nenhum você aplaudir, né? Eu não sei, você pode me corrigir melhor, deve saber disso. Eu não melhor sei do quem, que aí eu. vai, quem escreveu o programa foi um amigo nosso, né? Meu Deus, desculpa se foi. Agora já era, é isso. Não tem muito o que fazer. Mas eu me senti quase que podado. Podado a não aplaudir, Tipo assim, né? Eu sou músico e eu quero aplaudir, acabou o concerto. A vontade era de aplaudir. Porque todas as obras ela executou e a performance em si foi tanto dela quanto da orquestra, que foi uma excelente orquestra. E eu senti na troca, quando eu trocava de uma estação pra outra, eu senti, pode ser que eu tenha sentido assim, voices in my head, um estranhamento da orquestra de não ter aplauso entre uma estação e outra. Você diz do conjunto, né? Primavera, verão. Eu não tô sim. falando pra bater palma entre os movimentos, não é isso que eu Sim, tô sim. falando. Tava falando de entre, uma obra. Entre um concerto e outro. Sim. Tipo, entre primavera e verão, meio assim, sabe? Tipo, a galera... Tá aí. Mas até nós, músicos, ficamos com dúvida. Aplaude ou não aplaude, né? E com todo aquele gesto. E a orquestra também tinha um gesto muito... Eles terminavam e tinha Não, aquele... e no verão, pra mim, foi um corta-clima. No final, quando terminou o verão. Porque aí ficou a orquestra meio olhando... O público meio se olhando assim. Será que as cobras não vão falar pra mim? Eu já ouvi dizer de uma etiqueta nas salas de concerto da Europa que quando, seja um primeiro movimento ou seja uma obra, que quando o público gosta muito ou que acha na concepção deles que foi uma execução... Tá tudo bem aplaudir. Tudo bem, exatamente. Nessa questão, eu aplaudiria em todos. Eu aplaudiria em todos os 3, todos os 4. Ó, se você não Mas- foi assistir Janine Jansen, perdeu. Foi maravilhoso. Foi um dos concertos da reabertura do teatro, do novo teatro, que não é novo, é novo, mas não é novo, do Teatro Cultura Artística. Acompanhem eles nas redes sociais. Eles têm redes sociais? Eles têm redes sociais, então acompanhem pra ver a programação. Eles sempre... Antes a série da Cultura Artística acontecia na Sala São Paulo e agora basicamente está acontecendo no teatro deles. Que, diga-se de passagem, não foi balé. Foi um concerto para violino e orquestra excelente. Então... Mas por que você está falando que não foi balé? Eu preciso mesmo. Não, então- fala. Não, vem só um pouquinho mais pra cá. Não, claro. Eu acho que todo mundo que acompanha o canal, acompanha o Violino Didático No no Instagram. Instagram, já se deparou com essa publicação e já sabe do que a gente está falando. E isso está muito dentro do que nós conversamos quando eu cheguei sobre se movimentar ou não se movimentar enquanto você toca. Óbvio, eu acho que a questão da expressão, e eu vou falar por mim, pela minha experiência individual.
a uma situação que aconteceu há pouco, que me levou a 18 anos atrás, quando eu estava na minha fase de iniciação, e eu desde que me entendo por gente, a música sempre passou e perpassou o meu corpo, a minha mente de uma forma tão intensa que a minha maneira de me expressar tocando sempre teve movimento, sempre teve. Depois, na vida, né... Uma coisa interessante, que eu acho que você não comentou ainda, que instrumento que você toca? Sou violoncelista. Ô, produção! Perdão. É podcast do violino didático, não violoncelo didático. Nossa, nós vamos ter que arrancar os episódios do ar. Pois é. Tarde demais. Sou violoncelista, mas também trabalho com ensino coletivo de cordas, né? Então, automaticamente, a gente fala de muita coisa que tá dentro. Até porque o violoncelo, ele não vem das gambas, vem do violino, então é um grande violino. O violoncelo vem do violino? Sim. Eu não sei disso, não. Sim. Inclusive, tem umas palestras muito bacanas do violoncelista Márcio Carneiro e das pesquisas que foram feitas. O violoncelo, ele nada mais é do que um violino aumentado. Ele não deriva da família das gambas. Quem deriva da família das gambas são os contrabaixos. Até o formato do contrabaixo é diferente. Agora, o violoncelo nada mais é do que, naquele período, se experimentava muito. Então, quando as suítes de Bach foram escritas para violoncelo, provavelmente foram as primeiras obras escritas para o violoncelo, para os violoncelistas da época pedindo, né? E o Márcio fala muito sobre isso. Mas então, os primeiros violoncelistas provavelmente eram gambistas. Provável, muito provável. E o instrumento estava sendo experimentado. Mas veio inicialmente da família dos violinos. Entendi. Tanto que tudo que a gente vai fazer em relação a... Depois de um tempo que você já está estudando e você começa a pesquisar um pouco mais, até como nós estávamos conversando, agora me aventurando também com o cello barroco, a gente vai observando nos tratados, nas metodologias, que a forma, a pega de arco, mão esquerda, sempre foi muito próxima, muito próxima. Eu agora, depois de muito tempo, conversando com o violoncelista Alceu Reis, ele fala muito da mão esquerda. Alguns violoncelistas hoje usam o polegar um pouco mais para fora, no centro da mão, aquela coisa toda, mas o polegar mais para fora do espelho, mais para fora do braço, para ter uma certa mobilidade da corda Lá para a corda Dó. Já em outra vertente, pensando na postura do violino, põe o polegar lá mais próximo do primeiro dedo. Um pouquinho mais próximo do primeiro dedo, até porque se a gente abrir a mão aqui e você trazer a mão, fica. Exatamente, é a forma mais natural. Então, se você precisa ir para a corda Dó, você não precisa necessariamente fazer essa alavanca com o cotovelo, que vai gerar uma certa tensão. Você chega o polegar para dentro e leva toda a mão mais para dentro. Então, assim, são explicações lógicas que ajudam, que também nos trazem a lucidez de onde veio o instrumento, né? De onde nasceu a experimentação de um instrumento maior, mais grave, para compor a família das cordas e fazer isso. E o violino veio da viola, olha que interessante. Violino literalmente é viola pequena. É um violino. A viola foi a primeira, então? A viola é a primeira. Nossa! Então, na verdade, todos são da família da viola. Desculpa, violistas, porque mas... violino... Não vou poder mais fazer piada. Esse final, ino, é do diminutivo. É uma viola pequena, é um violino. Olha, gente, podcast é aprendizado. Podcast é aprendizado. Assim como o violão, não, é só o mesmo tipo de associação, mas são coisas diferentes. O violão chama violão no Brasil e não guitarra, porque nós já tínhamos a viola caipira. E quando chegou as pessoas que batiam o olho, é um violão, que é uma viola maior.
O que não... Interessante. Nossa, não sabia. Gente, que legal. Olha, saindo com novas informações. Muito bem. E, você é coordenador de projeto social, certo? Sim. Você começou também projeto social? Sim. A minha trajetória se dá em 2 ambientes. Primeiro, o ambiente de igreja. Né? Eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus, pelo menos até o fim dos anos 90, início dos anos 2000, sempre teve uma tradição muito forte de orquestra e coro a 4 vozes. Então, desde que eu me entendo por gente, e o ambiente de igreja também é um ambiente muito musical. Então, desde a barriga da minha mãe, meus pais, sempre... Meus pais não são músicos profissionais, mas na igreja eles cantavam no coro. Então, desde pequeno, sempre nesse ambiente. Sempre com o ouvido sendo desenvolvido a partir da audição de um coro de 4 vozes, onde era reproduzida os hinos da harpa, né, os inários. Por outro lado, na escola, eu sou de Volta Redonda, nasci na cidade de Volta Redonda, e em Volta Redonda existe um projeto educacional, que é diferente de projeto social. O projeto educacional ele funciona dentro das escolas públicas, onde os alunos das escolas públicas eles também têm, junto à grade curricular, a musicalização. Então, eles têm pelo menos 2 tempos de um período de 40 minutos de musicalização. Todos os alunos, todos eles. Agora, até hoje? Até hoje. O projeto esse ano completou 50 anos. Então é um projeto muito grande, às vezes até pouco conhecido, e eu acho que deveria ter um reconhecimento maior pela quantidade de músicos formados e... Que começaram na escola de ensino regular. Exatamente, que começaram desde o antigo CA. Como acontece, como é bastante comum nos Estados Unidos, por exemplo. Você tem as bandas das escolas, as orquestras das escolas, que são das escolas. Sim. E as pessoas têm um primeiro contato ali. E muito sai da escola direto para a universidade, nem vai fazer conservatório, nem vai fazer... Exatamente. E o projeto ele funciona da seguinte forma. Nas escolas, nesse período de primeiro ao 5º ano, essa parte da musicalização, primeiramente coro, cantando, solfejando, lendo, aprendendo a identificar a nota na partitura. E aí tem os alunos que vão para o pífaro, os alunos que vão para os instrumentos de percussão. E existe uma tradição muito forte na cidade desses desfiles cívicos do 7 de setembro. Então, todas as escolas com esses ensinos desfilam obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente no sentido de faz parte da tradição da cidade e da tradição do projeto. Então, além das bandas minis, que são as bandas de formação desse período de musicalização do aluno, também tem a banda de concerto, a banda marcial, a banda 1, banda 2, que são as bandas de um período inicial do aluno. E aí nós estamos falando de bandas no formato de banda sinfônica ou fanfarra? Exatamente. Ok. A banda marcial é mais pro lado da fanfarra. A banda sinfônica tem toda aquela composição, já com oboés, com fagotes, que necessariamente eles não vão... Tudo isso na escola. E tudo isso em escola, no ambiente de escola. Incrível. Exatamente. E todos os alunos não precisam ter o instrumento. O projeto fornece instrumento para todos. E quem banca é o município? O município. Inteiramente a prefeitura. A prefeitura da cidade comprou esse projeto, acreditou. Eu acho que não é nem comprar a palavra. Seria acreditar na formação... musical, acreditar na formação do cidadão a partir da música, né? Através da música. E fora isso também tem a Orquestra de Cordas de Volta Redonda, tem a Orquestra 1, a Orquestra 2, a Orquestra 3. A Orquestra 1 os monitores e professores e alunos que estão com um determinado nível técnico já começam a tocar peças mais complexas. A Orquestra 2 Que tipo de repertório, por curiosidade? Todo tipo de repertório, desde Piazzolla, Charpentier, Holst, Tchaikovsky, enfim, todo o repertório para cordas
que hoje... uma orquestra de cordas. É uma orquestra de cordas. Ok. A formação de cordas e de sopros é separada. Ok. E eu acho isso E muito... não tem uma orquestra sinfônica desse projeto especificamente? Eles fazem... Para ocasiões específicas. Em ocasiões específicas, dependendo da formação, normalmente nos concertos natalinos, de acordo com a programação do projeto. Mas a formação, e é um projeto educacional que visa a formação. Isso difere muito dos projetos sociais, porque na maioria das vezes os projetos sociais eles têm a intenção de te dar o acesso. E nem sempre a intenção de dar o acesso significa que tem uma responsabilidade com a formação musical. Eu comecei no projeto social também e fui professor desse mesmo projeto social. Fui professor de outros projetos, mas aconteceu uma situação curiosa, algumas situações curiosas no sentido que você está falando. Diferença de projeto social e educacional, que eu gostei dessa diferença. Basicamente, desse projeto social do qual eu frequentei, das pessoas que foram realmente ter uma vida sinfônica, vamos chamar assim, Sim. foram 2 pessoas. E eles se orgulham de ter atendido, e tem que se orgulhar mesmo, tá? Mas vocês vão entender o meu ponto. Mas eles se orgulham de ter atendido, eu não lembro o número de cabeça agora, mas é tipo 25 mil crianças nos últimos tantos anos. Eu falo, cara, 25 mil crianças. 2? Assim, tipo... E aí eu lembro do discurso da coordenadora lá, que era assim, não, porque isso na reunião, assim, falando pros pais. Porque aqui o nosso objetivo não é que eles toquem violino, não é que eles sejam músicos, não. O nosso objetivo é que eles tenham ocupação na cabeça para não ir fazer outras coisas. Eu entendo esse argumento, eu entendo que existe essa finalidade também, existe esse efeito colateral também, mas essa não devia ser a finalidade. Exatamente. E principalmente a problemática que existe dentro disso, dos projetos sociais que só visam o acesso, ocorre a questão da falta de consciência e humanização do ensino do instrumento. Por quê? Porque automaticamente, quando você é um projeto que dá só acesso e você faz captação de verba de determinados patrocínios, você fica refém do patrocinador. Ou seja, quando você vai apresentar alguma contrapartida e o patrocinador, por achar que é quem está pagando, ele quer ouvir determinada coisa, você não pensa se o aluno tem condição de apresentar tal repertório que o patrocinador está pedindo. Da forma como deveria ser feito. Exatamente. Então, essa é a diferença, a maior diferença do projeto de Volta Redonda. O projeto de Volta Redonda, todos os alunos que fazem parte, nenhum deles vão sentar na orquestra para tocar uma música que não esteja dentro do nível que eles possam reproduzir. Não é porque o aluno está no nível 10 que ele vai tocar peças do nível 10. Ele vai tocar peças do nível 8, do nível 7, do nível 9, risco, talvez. Mas todo o repertório é pensado didaticamente, pedagogicamente, para que o aluno não dê conta e, principalmente, ele não se sinta mal. Como eu posso dizer, em 10 anos trabalhando em projetos sociais no Rio de Janeiro, já vi muitos casos de, ao final de um primeiro ensaio que deveria ser prazeroso para o aluno, você ter um aluno falando: professor, eu gostaria de não tocar porque eu não estou conseguindo acompanhar a orquestra. Então isso é um problema. Eu digo, isso é um dos grandes problemas dos projetos sociais e principalmente da gestão desses projetos. É de não pensar... Eu digo mais, tô brincando. Não só em projeto social, na verdade. Porque eu passei por essa situação aí. Não necessariamente estava completamente fora do meu nível, só não estava preparado para ser pego de surpresa. Eu já contei essa história no podcast, estamos no episódio 100 e tantos. Eu contei isso nos 40 episódios já. Mas vou contar de novo. Eu nunca tinha a experiência de ter tocado nunca tinha tido uma experiência de tocar numa orquestra sinfônica grande, a não ser festival. Sim. Que já é meio que uma loucura, mas tá todo mundo no mesmo barco, tá tudo bem. Quando eu passei para a primeira orquestra jovem, que já era uma boa orquestra jovem, na época era uma das melhores aqui do estado, talvez hoje ainda seja, eu cheguei numa prova de vagas remanescentes. Então a orquestra já estava acontecendo durante o ano, abriu 3 vagas, fui lá eu fazer a prova, eu passei.
no primeiro, ou nos primeiros ensaios que tava tendo ali, teve uma prova de subir de categoria, de sair dos segundos violinos e primeiro violino. Aí eu, tô sem fazer nada, né? Vamos lá, tô aqui já. Fiz a prova, passei pro primeiro violino. Talvez tenha sido no primeiro ensaio, no segundo ensaio, uma coisa assim. E aí, olha na estante lá, Mahler Titã. Aí, eu não conhecia, nunca tinha escutado, não sei o que. Eu vi assim, a leitura é simples, né? Tá ali na partitura, ok, né? Maestro, vamos ler do quarto movimento. Aí eu, né? Na hora que começou, eu assim... Meu amigo, o que tá acontecendo? Isso aqui era muito rápido. E o maestro, queridíssimo maestro, maravilhoso, me ensinou muito, o maestro Emiliano Patarra. Ele era conhecido na época por pegar as coisas, Muito mínimo rápido. 120? Vamos fazer 160? Só pra ler? Tá escrito assim, vamos fazer em 200 só pra ler, pra ver como é que vocês estão, como tá a leitura. Se tiver tudo bem, aí a gente faz em 150. Lindo, perfeito. E tá escrito 120. E aí, foi uma excelente escola, mas eu saí traumatizado nesse primeiro dia. Assim, eu jurava, não vou voltar nunca. Eu nunca me senti tão humilhado na minha vida. E. Não, mentira, já me senti mais humilhado que isso em outras situações. Mas, falando de orquestralmente. Você tinha quantos anos quando isso aconteceu? Acho que 15. Sim, já tinha uma. Mas eu era o integrante mais jovem da orquestra. Sim, perfeito. E aí. E tem um outro agravante que piorou a minha percepção de que eu não tava dando conta. Eles já estavam ensaiando esse repertório e eles já tinham, inclusive, tocado esse repertório em outra cidade. E aí eu tava assim, tipo, todo mundo já conhece a peça, já tava tocando na minha cabeça na época, eu achava que eles estavam tocando. E aí... e claro, estavam tocando melhor do que eu, estavam tocando mais do que eu. Então eu tava... Assim, e aí eu levei pra casa, fiquei debruçado naquilo uma semana e pouco a pouco fui conseguindo pro que dava pra fazer naquele momento. Sim. Mas foi assustador. Não, eu lembro também de uma experiência que eu tive logo depois de eu ter saído do projeto Volta da Cidade da Música. Numa cidade vizinha, Barra Mansa, tem um projeto Música nas Escolas. Uhum. E tem uma orquestra também, a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. Uma orquestra muito boa, faz um repertório também super pesado. E eu me lembro que eu tinha sido convidado pelo violoncelista David Chu a ter aula com ele. E aí ele me convidou numa sexta, passou sábado, no domingo o maestro da orquestra me ligou. Davi, você pode estar no ensaio da orquestra amanhã? Tal? Você tem interesse em tocar, em fazer um estágio na USBM? Obviamente. Eu vim de um ensino de cordas, né? De uma orquestra de cordas. Passei pela Fundação CSN, que também já era uma orquestra sinfônica, também de formação, e que para mim foi o primeiro ensaio, vendo 4 trompetes, 4 trompas, aquela coisa toda, aquele som, assim, foi uma qual é a palavra que eu posso usar, assim, aquilo, quando bateu, assim, no meu corpo, e aí, mais uma vez eu digo, porque a música para mim, ela nunca foi algo que eu só ouvi. Foi sempre algo que eu sempre senti. Uhum. Então, quando aquilo veio, e na época nós estávamos tocando uma peça, era o Balão Mágico. Venha pra casa nessa cometa. Eu não vou saber a letra. Uhum. Mas quando começou a orquestra inteira, tímpanos, percussão, aquilo, sabe? E aí, logo depois, indo para o projeto de Barra Mansa, com 14 anos, aconteceu, o David fez o convite na sexta, passou sábado, domingo, o Vantuil me liga, maestro Vantuil, e segunda-feira eu fui pro ensaio. Quando eu chego no ensaio, era um concerto do Festival Vale do Café, que é um festival que acontece na região todos os anos, e o concerto era com Ivan Lins. Então nós estávamos lendo as peças do Ivan Lins, aquela coisa toda, então cheguei para ler um repertório numa segunda-feira, não tinha recebido nada antes. Tocando, e eu resolvi perguntar para minha amiga de naipe. Falei, amiga, esse concerto é quando? Amanhã. Entendeu? Então, assim, mas a orquestra já vinha fazendo um repertório super pesado. Então, um repertório popular... Isso, né? Você tinha que idade? Eu tinha 14 anos. Só que a formação que eu vim nós temos um concerto, nós estamos... No mês que vem. Nós temos um concerto no mês que vem.
Então, nós estamos toda a aula, todo o conteúdo... e vale ressaltar que no projeto Voltando à Cidade da Música, os alunos têm um contato diário. De segunda a sábado, os alunos estão no projeto. De segunda a sábado, não é? Que não é o mesmo do educacional. É do educacional. Tá. O educacional, os alunos estão dentro de sala de aula todos os dias. Ok. Tendo acompanhamento, tendo um professor para auxiliar na prática. Tem aula de instrumento todo dia? Aula de instrumento todos os dias. Por quê? Um problema do projeto, uma questão, eu diria, do projeto social o aluno ele leva o instrumento para casa, sim. A questão de, às vezes, o aluno ter 2 aulas por semana, às vezes uma segunda, outra sexta, uma terça, outra sexta, uma terça e quinta, o aluno vai para casa e ele vai praticar o instrumento sozinho. Na maioria das vezes, o aluno, dependendo da idade, dependendo da forma com que o aluno recebe o conteúdo e como ele vai praticar em casa, ele pode criar vícios que depois, em sala de aula, pode ser uma questão. Então, eu acho que nesse primeiro período de formação, o projeto faz esse trabalho muito bem. Você tem um professor te acompanhando todos os dias na sua prática. Em grupo? Em grupo. Tá. É ensino coletivo. Um exemplo, a minha turma era uma turma de 17 violoncelos. Só violoncelos? Só violoncelos. É um instrumento apenas no coletivo? Um instrumento apenas no coletivo. Ok. E aí depois, a partir de um determinado nível que o aluno chega, aí ele vai para a orquestra 3, orquestra 2. Que são as orquestras de cordas. Exatamente. Mas eu vim desse costume. Nós não sentávamos na orquestra para ler o material e tocar amanhã. Nós tínhamos todo um acompanhamento. Depois da peça lida, estudada individualmente, você vai para a orquestra, e na orquestra você trabalha música, você trabalha dinâmica, você trabalha a maestra Sari Gino, que é uma excelente formadora. Vai ter o Juninho que vai comentar assim, maestrina! Juninho, os dois estão corretos. Os dois estão corretos. Mas sabe uma coisa que nossa, não tem nada, eu sou TDAH, gente. Mentira, eu não tenho isso. Mas não sei se eu tenho, na verdade. Eu achava que música era errado. Música, você diz quando fosse... tipo, a Nana é uma música. É uma música, sim. Eu também achei... Eu achava que... A minha vida inteira eu achei que era errado. A minha vida inteira eu ouvi que era musicista. Mulher musicista, homem músico. Só que não tá errado também. Exatamente. E isso me soou Maestra, música... Isso me soou muito estranho. Mas o termo maestra, eu li um artigo... que inclusive, se você quiser, eu posso até te disponibilizar. É um artigo pequeno, mas falando exatamente do motivo do uso de maestra. O maestrina é um diminutivo, é uma forma menor... tipo de maestrinha. Uma forma de... As do projeto me chamavam de maestrinha. E musicista, na real, não é que é pra mulher, é que musicista é unissex. Nós somos musicistas. Todos nós, exatamente. Mas o maestrina até... era o mais comum até pouco tempo atrás. Era o mais comum, mas de uma forma que pode soar como uma forma pejorativa. Não que necessariamente forma, seja, mas sim, pode soar. Mas de uma forma a diminuir a mulher no ambiente de orquestra. Porque se nós formos olhar para os ambientes e para as orquestras que nós temos hoje, 60% são homens tocando. Algumas orquestras, e eu achei muito legal dessa Sinfonieta de Amsterdã, é que a maior parte são mulheres. Eu não notei nenhum violino homem. Não tinha nenhum violino homem. Não tinha. Era só viola e cello. E em todos os naipes tinham mulheres. Inclusive a chefe de naipe dos contrabaixos era uma mulher. Com um som maravilhoso. O contrabaixo... Isso é difícil de ver, gente. Especialmente no Brasil. Na Europa acho que é um pouco mais comum. Exatamente. Mas aqui a orquestra normalmente maioritariamente é composta por homens, né? E quando tem mais mulheres ou só mulheres, é intencionalmente para que seja assim. Né? Exatamente. Então esse termo é exatamente para corrigir historicamente a forma com que a mulher foi colocada nesse contexto. E não só no contexto musical, como na vida, né? Enfim. Mas voltando à questão do projeto, então para mim soou muito estranho. Não soou como uma experiência de que eu não quisesse voltar e tocar na orquestra. Mas assim, eu fui para casa com as partes todas, metrônomo, lendo tudo bonitinho para terça-feira, na passagem de som com o cantor, eu poder ter pelo menos as notas no lugar para apresentação à noite. Isso é muito doido porque a transição de você estar num ambiente estudantil, vamos chamar assim, e um ambiente profissional é muito brusca, né, normalmente. Porque assim, um ensaio e concerto
é o normal para esse tipo de trabalho. Sim. Não, você não vai ficar ensaiando uma semana, não vai. Pra tocar normalmente esse tipo de repertório. Porque ainda mais é um repertório que vai ter uma guitarra, vai ter um violão, vai ter um baixo, então vai ter todo um rolê microfonado e a orquestra nem sempre vai ter um microfone para cada um. Né? Então o que vai soar ali vai ser mais uma nuance, um perfume diferente. E mesmo quando a gente fala, você vai tocar numa orquestra profissional, não é um ensaio geralmente, mas pode acontecer, dependendo da orquestra. Mas você vai ter ensaio, falar de uma orquestra específica. Você vai ter ensaio terça, quarta, quinta, quinta noite concerto, sexta noite concerto, sábado de tarde concerto. Exatamente. São 4, 5 ensaios, sendo que às vezes acontecem 2 ensaios no mesmo dia. E concerto tudo na mesma semana, na outra semana, outro repertório, outra coisa. Sim, e foi pra mim... e o projeto de Barra Mansa também foi muito necessário para minha formação, principalmente nesse esquema de orquestra sinfônica, porque lidando já com essa diferença, e houve um período que nós fazíamos 3 ensaios. Às vezes nós tínhamos o ensaio de naipe de manhã, o ensaio do repertório da temporada à tarde, e ainda tinha os ensaios para um balé, que foi quando o Kirov veio fazer a turnê de 200 anos do Balé Lago dos Cisnes. E a orquestra de Barra Mansa foi a orquestra que acompanhou o Balé Kirov. Para quem Tchaikovsky tinha escrito o Balé Lago dos Cisnes. Então, nós estávamos ensaiando, se eu não me engano, era Quinta de Mahler, que eram os ensaios da temporada na parte da tarde. À noite eram os ensaios para o balé. Então você imagina. 2 programas ao mesmo tempo. 2 programas ao mesmo tempo. Isso eu estou falando de 2010. 2010, eu ali com os meus 14 anos. Então você sai de uma organização e de um pensamento pedagógico pensado no aluno, para que o aluno não sinta nenhum tipo de frustração ao tocar o instrumento, ao tocar a peça que está sendo proposta. Evitar que sinta frustração. Não sentir. Exatamente. É impossível. Mas que seja de uma forma controlada. Traumas controlados. Exatamente. Não se traumatizar, olha... eu tava vendo, eu não sei quem falando sobre isso de traumas controlados. É um filósofo brasileiro, eu não vou citar porque talvez eu erre exatamente quem falou. Mas era que a gente vive numa geração que evita traumas, sendo que o que cria personalidade são os traumas. Só que aí ele dá uma concepção diferente de trauma. Claro, ele pega e fala, não estou falando de você espancar o seu filho. Sim. Mas você não deixar ele fazer uma determinada coisa para ensinar uma determinada lição... São microtraumas que você vai criando, que vai formando a personalidade da pessoa. Exato. Quando a gente vai na academia e vai puxar ferro, são microtraumas que você causa esqueci o nome, nas fibras musculares, que vão deixando seus músculos mais fortes. Você causa um estresse. Exatamente. Para que aquele músculo reaja de alguma forma e depois... A forma que ele vai tomando ao longo da vida nada mais é do que o estresse que você causou nele. Aquele microtrauma do seu professor chegando em você e falando... Calma, que você não é tão bom quanto você acha que você tá. Exatamente. E aí você vai chegar num ponto que eu preciso muito agradecer a 3 grandes professoras educadoras que eu tive na vida. Reneide Simões, violista, Verônica Egídia, violista, e a professora Maria José, violinista, que hoje... A professora Maria José é uma pessoa que silenciosamente colocou hoje das principais orquestras do Brasil excelentes alunos. Hoje na Filarmônica de Minas nós temos o Gideone Loamir Veríssimo, que é violinista. Mas que os professores que levam o crédito são os últimos professores. Exatamente. Exatamente. E eu sempre faço questão de falar desses primeiros professores. A professora Maria José, a Reneide, a Verônica. Teve também o Vúpulos, que passou pela minha formação musical e que é um cara que eu tenho muito carinho e um coração muito grato a ele, que são esses professores que faziam o acompanhamento conosco durante a semana. E quando você usou a frase do calma, você não é bom, isso na hora... Do jeito como você está pensando, não que você não é exatamente. Na hora, para o adolescente, para o músico que tem informação, e eu digo por mim, porque
a gente já conversou sobre isso também, mas eu acho legal falar, desde o início da formação eu apresentei certa facilidade. Por quê? Eu cresci num ambiente que o meu ouvido foi treinado. Na igreja. Né? Na igreja. Na igreja eu ainda tive um pouquinho de questão, porque eu iniciei numa idade errada, mas iniciei no trompete. E o trompete era em si bemol. Então o meu ouvido gritava. Quando eu estava tocando um dó no trompete, eu estava ouvindo si bemol e eu ficava desesperado. Não é. Isso não é um si bemol. Isso não é um dó. Ou isso não é um isso dó. Isso é né? si bemol. Então foi... Porque na partitura tá escrito dó, mas é um si bemol. Exatamente. Como assim, Jean? Pois é, eu me pergunto isso até hoje. Tem o rolê da transcrição, né? Enfim. Aí algumas peças são escritas para trompete em dó, mas nem todos os compositores tiveram vamos escrever. Não. E, enfim, o trompete si bemol é um trompete que a maioria das pessoas tem acesso, né? É de mais fácil compra também, enfim, uma série de questões. Eu falava sobre... Então, essas educadoras que eu tive, que fizeram parte da minha vida, elas sempre, elas não podavam a minha facilidade quanto à execução e o aprendizado do violoncelo. Elas executavam o meu caráter enquanto músico. E o respeito aos alunos que não tinham o mesmo rendimento que eu na turma. Éramos uma turma de 17, eu não falo isso com orgulho, mas dos 17 só eu permaneci na música e hoje trabalho profissionalmente com música. Essa é uma questão que a gente lida com os projetos também. Você pode ter uma turma de 20 violinos e dos 20 violinos, 2 serem profissionais. Né? Ou nenhum. Também preciso citar a professora Marissa Carneiro, que também é do Teatro Municipal, que também foi aluna da professora Maria José. A Reneide, que também foi aluna da professora Maria José e hoje é da Sinfônica Nacional. Então, assim, foi uma professora que ela... E todos esses alunos, se você parar para conversar com eles, você vai ter uma percepção de que todos eles têm as suas facilidades, teve a sua formação muito bem embasada, mas todos eles têm um pensamento humano de preciso estudar, posso ser bom, posso ter a minha facilidade, mas eu não sou o melhor do mundo. Provavelmente não vou ser. Exatamente. É onde eu tive isso muito bem podado, porque para um início de formação, um aluno que sempre sentou na cadeira de chefe de naipe dos cellos, na orquestra iniciante, gente, você já chega... Pode estragar o seu caráter. Exatamente, pode estragar. E uma coisa que estraga muito, principalmente, que é uma coisa que como educador eu procuro ter cuidado. E eu uso, não a palavra professor, eu uso a palavra educador, porque eu não me preocupo só com a formação no instrumento, a formação do caráter do aluno. Você saber respeitar os demais alunos e os seus demais colegas de trabalho. Não é porque você está ali naquela cadeira que você é mais ou menos. Você pode ter uma determinada facilidade, um desempenho por conta da sua dedicação àquilo. Ou por conta de facilidades naturais, N coisas. Exatamente, que não necessariamente seja igual. E esse é um pensamento que do ensino coletivo a gente tem que ter cuidado. Porque da mesma forma que você pode levar um aluno a tocar coisas que ele não está preparado psicologicamente ou tecnicamente no instrumento, você também pode acabar atrasando o processo de crescimento de um aluno que tem determinadas facilidades. Então essas professoras conseguiram identificar em mim que existia uma facilidade, mas que dentro dessa facilidade poderia estar crescendo um ego e até uma falta de respeito com os determinados colegas de turma. Então, assim, foi excepcional na minha construção como violoncelista, como professor, e o fato de eu amar hoje esse lado de trabalhar em projetos sociais, de trabalhar com a educação musical, é o respeito, principalmente o respeito com os meus colegas que não têm o mesmo nível musical que eu. E além disso, é eu poder contribuir os ajudando. E ajudar o meu colega de naipe não me torna maior ou menor, me torna uma pessoa humana que quer contribuir para a formação também desse colega. Assim como contribuíram com a sua. E contribuem com a sua. E contribuem até hoje. Eu não posso reclamar de jeito nenhum. A vida me trouxe mais professores que eu almejo seguir o mesmo caminho do que professores que eu aprendi muito a ser e a principalmente como não ser como eles. Porque até nisso a gente aprende. Enfim. Mas
esse viés, essa parte da minha formação, e principalmente na igreja também. A igreja, em contrapartida, é um lugar onde você tem bastante tapinha nas costas, né? Onde você começa a despontar e, nossa, você já é o melhor da igreja. Exatamente. Você não tem comparativo com o mundo exterior. Exatamente. E ali naquele caso... Eu vejo muito isso. Nossa senhora, muito. A pessoa, por ser o melhor da igreja, ela tem a sensação que ela é muito melhor do que de fato ela é na realidade. Exatamente. Mas é a questão do elogio excessivo. E não só isso. Desculpa te interromper. Sim, claro. Mas é que tem casos do tipo, a pessoa ela tem uma qualidade específica que é visto como o grande público como algo melhor, e por isso a pessoa acha que ela é melhor, mas não necessariamente ela é. Vou dar 2 exemplos. A pessoa toca com muito vibrato, e quanto mais vibrato significa que melhor ela toca, o que não é verdade. Temos grandes violinistas que usam pouquíssimo vibrato. Se você pegar no barroco, tem grandes violinistas que não usam vibrato. Ou a pessoa consegue tocar tudo em cordas duplas. Então ela obviamente é melhor do que... Exatamente. E diga-se de passagem, essas 3 professoras que eu citei, nenhuma são violoncelistas. Pois é, eu achei curioso. Nenhuma. O professor Ronildo Alves, que é um pai para mim, ele fazia o acompanhamento conosco todo sábado, mas durante a semana a Reneide e a Verônica, no sábado elas sentavam na aula, aprendiam violoncelo junto conosco e correpetiam isso. Óbvio, tem muitas coisas do processo do violino, da viola, são muito das cordas em si são muito parecidas, mas as minhas aulas de cello em grupo, a vida inteira, Vúpulos também violista, então todos os professores que eu tive no primeiro momento da formação foram violistas. E isso não quer dizer... Eles têm tempo para estudar, né, pedagogia. Eu tô brincando. Eu não diria tempo. Eu não diria tempo. Eu diria que a necessidade do projeto... nós não tínhamos tantos... Foi um período também de evasão de muitos músicos que também eram professores do projeto. Então, saiu quase que uma turma inteira de professores de violoncelo do projeto. E... Os professores que ficaram, eles tinham que... Eram professores que também eram professores contrabaixistas, que também supervisionavam a turma de violoncelo. A maestra Sara Gino também foi violoncelista e ela também fazia esse acompanhamento com a turma mais avançada, exatamente para fazer com que a turma chegasse num nível... Né? E fora isso, eu esqueci de mencionar também que existe a orquestra de violinos, violas e a orquestra de violoncelos e contrabaixos. Então, além das demais práticas, tem também as orquestras dos instrumentos específicos. Então, assim, o aluno ele passava e passa até hoje boa parte do seu tempo. E esses alunos, nesse projeto específico, Barra Mansa, certo? Agora eu estou falando de Volta Redonda. De Volta Redonda. Isso. Esses alunos de Volta Redonda do projeto educacional, eles recebem algum tipo de bolsa ou faz parte da coisa da escola? Eles recebem... faz parte da escola, a princípio. Depois de um determinado nível, quando eles vão sendo monitores, alunos correpetidores, professores, eles vão recebendo esse auxílio. Mas... A princípio, o estudante não. O estudante, faz parte da matéria da escola. Faz parte da matéria da escola. As escolas têm o ensino de música, têm a musicalização. Tem ideia quantos alunos são atendidos? Olha, eu prefiro não citar para não errar em números, mas Volta Redonda é uma cidade com aproximadamente 230 mil habitantes. Uma cidade com 230 mil habitantes, se você for parar para pensar em todos eles que passam por escolas públicas, que é de 230 mil habitantes, tira aí 30 mil que não passaram por escola pública, os outros 200 mil sim. Então, se a pessoa tem até 50 anos de idade, provavelmente ela fez aula de música. Exatamente. Se a pessoa ela tem 50 anos e ela cresceu, né, nascida e crescida em Volta Redonda e passou por escola pública, ela teve contato com aula de música. Então, assim, sempre, assim, às vezes você pega um Uber e você entra com o instrumento, você conhece o projeto de Volta Redonda? Sim, eu fui do projeto de Volta Redonda. Porque na escola... Por mais que o aluno não vá seguir depois, porque esse período de 1º ao 5º ano é só em musicalização. É só em musicalização. Então, o aluno, quando ele vai para o instrumento, ele já tem uma noção do que são todos que vão para o instrumento? Não.
Ah, tá. Não O são obrigatório é esse coral. O que está ali é a pífaro. formação através do coro, pífaro, os instrumentos de percussão. Pífaro é aquela flauta doce de lado. Isso. E é bem parecido, no mesmo segmento da flauta transversa, só que sem aquele monte de chaves. E mais barato. Exatamente. É importante falar. E aí, depois disso, alguns são convidados, são levados a irem ou integrar, ou irem para as aulas dos instrumentos da banda sinfônica, que vão ou para a banda marcial, banda sinfônica depois, ou para as cordas. Na minha escola, na época, eu tive a sorte de ter a turma de violoncelos, que foi... eles levaram os instrumentos para lá e perguntaram se nós tínhamos o interesse. E aí eu comecei a falar, tenho, vamos lá ver qual é o violoncelo. Disso, beleza. Começou lá no projeto social, provavelmente passou a ser monitor. Projeto educacional, passou a ser provavelmente monitor desse projeto educacional em algum momento. Eu digo que não cheguei a ser monitor oficialmente no projeto, porque eu saí um pouco cedo. Ok. Saí um pouco cedo. Mas o que aconteceu comigo foi que, da turma dos 17, logo depois de um certo período, e por conta de como eu fui desenvolvendo no instrumento, a professora me convidou algumas outras 3 alunas para irem para uma outra escola, que era a escola onde os alunos mais avançados de violoncelo faziam aula. Então, nós saímos da escola onde eu estudava, que era a Escola Municipal Fernando de Noronha, antigo Caveirinha, que depois também posso falar um pouquinho sobre a história da escola. O nome da escola era Caveirinha. O apelido era Caveirinha porque a escola, antigamente, era um necrotério. E no bairro era um necrotério, logo atrás da escola era um acesso ao cemitério municipal da cidade. Então, você passava ali na rua... Vocês brincavam de compasso, copo, essas coisas na escola? As brincadeiras da loura do banheiro, da mora e algodão, elas nunca foram tão reais como lá na escola, porque a escola de fato tinha sido um necrotério, e aí um dos prefeitos da cidade daquela época resolveu... fez uma capela mortuária no cemitério e aí transformou em uma escola. E aí o apelido carinhoso de Caveirinha, até hoje, é por conta de uma escola que foi um necrotério. E se tornou... Exatamente. E aí começou a turma de violoncelos lá. Então eu tive a sorte de nesse período, Davi, você tem interesse em participar? E fizeram uma reunião com os pais. É um projeto também que não toma nenhuma atitude sem que a família... esteja de acordo. Óbvio. Não, a partir da filosofia Suzuki, a família deveria estar em sala de aula, mas é óbvio que a gente não exatamente está falando da condição social desses alunos de escola pública, mas a família sempre esteve muito presente, a família sempre foi muito atuante e participante. Nesse projeto a família deve ser, não tem uma outra forma do aluno simplesmente chegar e sair sem que os pais participem minimamente da formação. Então, é um diferencial. Eu hoje encontrei um projeto muito parecido, que é o Instituto Zeca Pagodinho, que as famílias também são muito envolvidas, que é a coordenadora pedagógica que também esteve aqui, é Carla Rincon. Beijo, Carlota. Maravilhosíssima. Ela é a coordenadora pedagógica e ela faz questão de ter os alunos e de ter a participação dos pais muito presente na formação desses alunos. É muito bacana isso. Enfim. E quando clicou para você, vindo de projeto social, que você queria trabalhar com música? Olha, Jean, como eu posso dizer? Teve um tempo que eu quis desistir, que eu quis parar, era cansativo, estudava de manhã, passava a tarde no projeto e de noite ia para a igreja, porque os meus pais sempre foram muito atuantes nas coisas da igreja, eu também. Então a minha rotina era aula de manhã, aula de música, igreja, mais música. Chegava cansado em casa, tinha as tarefas. Eu sempre fui um aluno que na escola, nesse primeiro momento, não vou falar de depois, porque depois depois eu tenho as minhas questões. Quando a pessoa começa a estudar música... Quando vai pro ensino médio não existe. Não, ensino médio, o fundamental... O final do fundamental. Nossa, foi um negócio. Mas nesse primeiro momento,
eu estudava na parte da manhã, e aí, como eu queria estudar música de tarde, queria ir para a igreja e ter o meu momento de diversão, enquanto a professora copiava o exercício no quadro, eu já ia copiando e fazendo, adiantava o dever de casa em sala de aula, para eu poder ter a tarde livre, para poder ficar por conta. Isso em que série? E isso eu tô falando de 1ª a 4ª série, que do 2º ao 5º ano. E aí, o período, a minha aula era 2 da tarde, eu chegava montava o instrumento, estudava antes da aula, fazia a aula, depois da aula pegava o instrumento, ficava estudando até... Então, assim... O horário de ir pra igreja. Exato, até o horário de ir pra igreja, e depois ia direto pra igreja, ou passava em casa, tomava um banho, e ia. Mas você tinha feito a pergunta, onde veio o start? Teve um tempo que eu quis parar, e é uma frase que eu já vi muitos colegas falarem sobre, que os pais sempre diziam, nós que viemos de situação de vulnerabilidade, morar em locais de comunidade, sempre teve aquela... Tá, se você sair da aula de música, então amanhã você tá lá no mercado carregando bolsa para madame. Porque sem fazer nada em casa, você não vai ficar. E na cidade, que é uma cidade que é cortada por uma siderúrgica da época do Getúlio Vargas, enfim, que movimentou e movimenta boa parte da economia do país, não tínhamos muitas opções. Depois nós tivemos, eu posso dizer também com muito orgulho de Volta Redonda, que nós tivemos um prefeito que investiu muito em educação, esporte, lazer e na música. Então, depois de um determinado tempo na cidade, e para mim, naquele momento, para minha condição social, a opção que eu tinha, a oportunidade que eu tinha de vislumbrar uma futura profissão era a música. Mas não só por conta do projeto, mas porque a música já estava presente na minha vida, cantando desde os 5 anos de idade. Já tinha uma afinação construída, então já cantava na igreja, então já era aquele menininho que, vamos dar oportunidade pro filho da irmã Marieta, que inclusive, mamãe, papai, irmã, amo muito vocês fazem parte de tudo isso. Isso, inclusive, hoje a minha irmã, como pedagoga, o TCC da minha irmã foi exatamente para falar da diferença do meu comportamento, da agitação que eu tinha depois, o antes, como eu era agitado, e por questões cognitivas, por questões do ambiente onde eu vivia, e depois que eu comecei a estudar música, como isso impactou. E ficou mais agitado ainda. Mas agitado... Outro tipo de agitação. Mas como foi essa transição e como a música foi trabalhando essa calma, essa coisa da concentração, do foco, como isso foi, como a música me acalmava, e como, o impacto da música na formação, como isso fez muita diferença, assim, da agitação de uma criança por uma série de fatores e pós a inserção da música, como isso... dentro de mim, como isso funcionou. E você chegou aí a carregar a bolsa de madame? Não, porque... Não, porque também eu preciso ressaltar, a Reneide fez um trabalho de ir até a porta da minha casa, falar com a minha mãe, olha, o Davi quer desistir da música, e eu, como professora, digo que enquanto eu puder, eu vou lutar para que ele não pare com música. Isso até depois da vida, quando eu estava trabalhando numa sapataria, já com 18 anos de idade, a Reneide era o caminho dela passar para poder ir dar aula, e ela passava na sapataria, Davi, volta a tocar, Davi, volta a estudar. Eu fiquei um tempo sem estudar. E ela insistiu comigo até... Ela é uma pessoa assim que, se tem uma pessoa que eu preciso agradecer imensamente na vida, hoje amigos de trabalho, mas não consigo não chamar de professora Reneide, porque se teve alguém que musicalmente não desistiu de mim, essa pessoa foi a Reneide. Então, assim, se hoje eu continuo fazendo música, ela está aqui do lado. Se nós estamos conversando de música hoje, é porque eu tive alguém que não desistiu de mim na educação musical. Então, professora Reneide, meu muito obrigado e meu amor a você eterno, minha gratidão é eterna a você. Então, esse start veio também muito porque eu carrego uma responsabilidade de gratidão. E no projeto a gente aprende muito sobre isso. A gratidão com quem investiu tempo, investiu energia para que hoje eu esteja fazendo música.
Eu faço música hoje não por mim, eu faço música hoje por mim, pelo meu pai, pela minha mãe, que não tinham condição de me dar um instrumento, que não tinham... Como você conseguiu o seu primeiro instrumento? A história do meu primeiro instrumento foi uma situação. Eu vim de projeto que dava um instrumento, né? Que nós tínhamos um instrumento. Te emprestava, Me emprestava, Quando eu fui para a Fundação CSN, que já era uma outra formação, era orquestra sinfônica, tínhamos aulas individuais também, foi meu primeiro contato com aula individual, depois de uma vida inteira de ensino coletivo. Lá também a orquestra, a extinta Orquestra Jovem da Fundação CSN, infelizmente, um projeto maravilhoso. Todos os instrumentos da Orquestra Jovem eram os instrumentos de luthier. Então, de repente, você sai, você está num projeto que você está tocando com um instrumento que vale... uns 17 mil reais aí. Que para um camarada que não tem condição de ter um instrumento, tocou num instrumento muito bom. Fui para Barra Mansa também ainda, tendo acesso a bons instrumentos, mas depois que eu parei de tocar, eu não tinha um violoncelo em casa. Então eu realmente parei. Eu não tinha. Não tinha nenhum instrumento para pegar de vez em quando. Eu não tinha. Tive depois, alguém fez uma doação para a igreja onde eu congregava e aí eu podia ter um certo contato, mas sem professor. Então, boa parte da minha caminhada até a universidade, e isso eu estou falando, eu parei de tocar com uns 16 para 17 anos, eu fiz a prova para a universidade aos 19. Nesse período, com o instrumento que eu tinha, todo o progresso que eu fiz, e usando o Suzuki como acompanhamento, foi a partir da construção da base que eu tive no projeto. Então, eu sempre tive professores que trabalhavam a minha independência, a minha consciência, para poder seguir no estudo sozinho. A minha estrutura foi para que, em determinado ponto, eu pudesse independentemente estudar. Então, eu te digo que a leitura do Suzuki 5, a leitura do Suzuki 6, foi eu sozinho, praticando, com metrônomo, em casa, até poder fazer a prova da universidade. E aí eu lembro que no edital eram 4 opções de peças brasileiras, e eu também levei alguma coisa do Suzuki, que se eu não me engano foi a Sonata de Breval, a Sonata em Dó maior de Breval. E o professor violoncelista Hugo Pilger, você tem alguma coisa, alguma sonata, alguma obra erudita para tocar? Eu toquei. Mas basicamente, depois que eu saí na Fundação CSN tinha as aulas, Barra Mansa também fui fazer aulas com o professor David Chu, que é de longe também um dos caras que eu mais amo na vida, assim, que me abraçou musicalmente. E aí fui sobrevivendo com que eles... Isso eu fiquei de 2012 a 2015 sem contato com o violoncelo diretamente. O trompete me acompanhou até os 17 anos, tocando na igreja. Nada focado nisso. Mas por conta dessa formação, de ter tido uma consciência de o que era uma boa postura, o que era uma boa postura de mão esquerda, como estudar, como ter uma boa estrutura de estudo, eu consegui sozinho ir sobrevivendo ao violoncelo até chegar na universidade. Quando eu cheguei na universidade, eu voltei a ter aulas de violoncelo, e aulas individuais e aulas coletivas, e era muito legal que o professor Hugo sempre fez as aulas de tópicos. Nós tocávamos e todos os alunos que assistiam, ao final da sua performance, eles davam impressões daquilo que você estava tocando. Então isso vai preparando a gente, né? Então, mas falando do start... O legal é que vai te preparando... Esse tipo de situação eu acho maravilhoso, porque assim, vai ter o emocionado que vai fazer uma super crítica ruim, pode ser que aconteça. Exatamente. E o professor sempre foi muito leve e educado, e toda vez que tinha alguém de forma ácida querendo de alguma forma te diminuir na fala, ele sempre... Licença... O que você quis dizer foi isso, da forma mais educada possível. Olha que interessante, porque assim, vira um ciclo interessante. Porque a pessoa emocionada, ela pode tentar fazer uma crítica muito ruim, porque na cabeça dela, sei lá, ela viaja na maionese. Só que esse feitiço vira contra o feiticeiro já no mesmo dia ou no dia depois. Exato. Porque aí é a pessoa que vai tocar. Exatamente. Então você meio que já sabe, eu tenho que falar a real de um jeito educado, de um jeito propositivo,
para que ajam da mesma forma comigo. E de preferência, se você tem a oportunidade de pensar 4 vezes antes de falar, pense 5. Pensou 5, beleza. Aí depois que você pensou a 5ª vez, você pensa uma 6ª vez e troca as palavras com que você iria se colocar. E isso eu tenho aprendido durante essa semana. Não posso dizer com quem. Eu tenho aprendido muito a como a comunicação é importante. Como você comunica, você pode falar a verdade, mas uma outra pessoa também que eu admiro muito, Marília Gabriela, ela fazia as perguntas mais íntimas da vida do artista, mas de uma forma tão educada, tão sutil, que leva a pessoa a falar como é importante você saber se comunicar, né? Enfim. Uhum. Então, eu li uma frase hoje de manhã que tem a ver com o que você está falando, que é: nós somos donos dos nossos pensamentos e escravo das nossas palavras. Então pense bem antes de falar. Exatamente. Então, um dos maiores fatores de eu não ter desistido foi primeiro pelo meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe sempre disseram: olha, o que a gente pode te dar é educação. De fato, a gente veio de uma origem muito humilde. Nós tivemos pessoas que nos ajudaram muito, mas passamos muito perrengues. Mas o legado que eles puderam dar, tanto para mim quanto para minha irmã, foi a educação. Foi a educação e a possibilidade. Se tem um projeto, aproveite o projeto. Se tem uma bolsa de inglês gratuita, pode não ser na melhor escola, estude. Se você tem a possibilidade de ter acesso de forma gratuita, porque nós não conseguimos dar para vocês, faça. Uma hora na vida, se vai ter que corrigir ou não, se vai ter. Então, tem os meus pais que me deram toda essa bagagem. Não falei de como eu consegui meu primeiro violoncelo, eu vou falar. E a Reneide, que também contribuiu para isso. Meu primeiro cello, eu fui fazer a prova com um instrumento emprestado de uma amiga que estava parado no... Isso já para a universidade. Já para a universidade. O instrumento estava jogado no alto do guarda-roupa dela. E quando eu fui tocar, eu lembro que eu estava aquecendo antes de entrar para fazer a prova. Eu esbarrei numa parte do tampo e afundou o dedo. O instrumento estava lotado de cupim e ela nem fazia noção disso. Então eu fui fazer com o instrumento emprestado, lotado de cupim. Tempo do instrumento desmanchar na mão. Meu Deus. Eu fui ter meu primeiro cello no 2º ano de faculdade. E aí foi uma situação muito engraçada. Engraçada não, trágica e engraçada. Porque a minha mãe, ela trabalhava... minha mãe sempre trabalhou como faxineira. E ela trabalhava para umas pessoas que são muito amigas nossas, que eu tenho muito carinho, da família Albertassi, eu não posso deixar de citá-los. E aí minha mãe comentou: olha, o Davi está fazendo faculdade, ele não tem um violoncelo para fazer. Teve um tempo da faculdade que eu estava tocando flauta transversa, que um amigo me emprestou, e eu fui fazer aulas de flauta transversa com o Sérgio Barrenechea, porque eu não tinha o violoncelo para fazer a prática de conjunto. Então eu fiquei um tempo fazendo prática de conjunto. O seu curso era de bacharel? O meu curso era de licenciatura. Tá, ok. Eu sou de licenciatura, levanto essa bandeira com muito orgulho e digo aqui no podcast. Porque no bacharel eu não sei se eu ia rolar. Não, mas eu vou te dizer aqui no podcast. Você pode ser de licenciatura e pode tocar bem, tá? Não existe esse que esse preconceito é tão besta. Tem a ver com... A gente estava falando isso essa semana. Tem alguns tipos de preconceito, alguns tipos de comentário ou pensamentos que vêm de gente que não saiu do nível de postura, ritmo e afinação ainda. Exatamente. Porque assim, essa claro, é a nossa preocupação básica e deve ser a nossa preocupação base. Mas quando a gente está falando da vida profissional, isso não é mais a coisa principal que você vai olhar. A não ser que realmente não esteja acontecendo. Teve um... O que foi que a gente entrou nesse assunto recentemente? A gente estava conversando sobre isso. Acho que alguém que tocou e aí errou uma nota. Errou, sei lá, um trecho, alguma coisa assim. E aí alguém comentou de forma maldosa... verdade. De que, não sei o que, tava baixo. Isso é típico de quem tá arranhando a vida profissional. Exatamente. E acha... sim, eu citei a situação de... E detalhe, porque essa galera que tá arranhando a vida profissional acha que profissional tem a ver com nível. Não existe nível profissional, gente. Exatamente. Não existe nível. Tem profissionais que são de instrumento e iniciantes.
Exatamente. Tem profissionais que são de instrumento nível intermediário, seja lá o que isso signifique. E tem profissionais que estão em nível avançado. Não existe nível profissional. Esse é um negócio de música que eu não vejo muito transportando para outras coisas. Assim. Tipo, esse é um contador. É o meu contador, mas ele não é profissional ainda. Ele é um contador. Se ele terminou o curso e tá trabalhando pra você, ele é profissional. Às vezes nem terminou o curso. Às vezes, antes de ingressar no curso, ele já tá atua trabalhando na área. numa contabilidade e é um contador profissional. Exatamente. É um conceito assim de... Um contador profissional iniciante? É um profissional que tá... não é profissional porque não tá na orquestra X. Não tá na orquestra Y. Não. Mas, quando você tá vivendo de música profissionalmente, ou seja, essa é a sua subsistência, é esse o que você faz pra viver... Essas preocupações assim, a notinha esbarrou. Como eu sou bonzão, como eu sou inteligente. É cansativo. É cansativo isso, é cansativa a comparação. Não, e sabe o que é mais legal? Seria muito lindo, assim, tipo, se a gente criasse uma cultura de quando alguém fizesse esse tipo de comentário na roda. Nossa, que interessante, toca esse trecho pra eu ver como é que é. Toca esse trecho pra eu ver como é que é. Eu gosto de fazer isso com alguns alunos. Aí eu chego na sala de aula, às vezes vai lá, aquece um pouquinho e a gente começa a aula. Eu vou tomar uma água. Quando eu volto, o aluno tá lá. Início do concerto de Elgar. Início do concerto de Dvorak. E aí uma vez um aluno tava tocando o início do Ré maior de Haydn. E aí eu sentei, o cardápio de hoje, dobrei a perna, vai lá. Não, professor. Eu falei, não, por favor, eu quero que você toque. E aí ele ficou, eu falei, então, respeita o processo. Respeita o momento em que você Gente, faz está isso só em casa, não faz na frente do professor. Exatamente. Não, e eu acho que é muito legal você, às vezes, pegar coisas se aventurar, porque você vai pegando coisas que estão um pouquinho além do seu nível, mas você fala assim, opa... Poxa, progredi aqui. Isso faz bem para sua autoestima e para você também se conhecer no processo de crescimento do instrumento. Você vai tendo um termômetro de se você está evoluindo ou não, né? Enfim. E aí essa questão minha mãe pediu para que, voltando ao assunto do cello, minha mãe pediu para que, você pode... Minha mãe pagou meu cello com faxina. Então ela trabalhava, ela não recebia, porque o dinheiro que ela receberia da faxina era o dinheiro que ela estava pagando o cello. Só que aconteceu meu avô internou em junho e faleceu no dia do... Eu faço aniversário de 1º de julho e meu avô seria enterrado no dia 2 de julho. 2 de julho era a data que a moça tinha para poder ir com a gente comprar o violoncelo. Então a gente enterrou meu avô de manhã e foi assim, foi uma situação trágica. Todo mundo aqui chorando de manhã cedo e de tarde, o violoncelo do Davi. Então assim, meu primeiro cello, ele veio dessa forma. E aí quando eu troquei ele há uns 2 anos atrás, e foi um dos motivos assim que eu foi um motivo de choro assim, e eu preciso agradecer ao anjo que viabilizou essa troca de instrumento para mim, que depois de muito tempo eu consegui comprar o meu primeiro violoncelo. Fala o nome dela? Pode falar? Que é a maravilhosa Nana Matias, Amanda Matias. Mas quando eu fui trocar, eu chorei bastante, porque tem ali o esforço da minha mãe, era um instrumento que ela pôde dar. Você deu o cello anterior de entrada? Foi exatamente, eu dei o meu primeiro cello de entrada. Ok. E aí eu liguei para ela antes, eu falei, mãe, eu tô com o coração assim apertado de fazer isso. Ela falou assim, olha, se você estiver dando o instrumento de entrada para comprar outro melhor, a minha história, o meu esforço e a sua história vai estar nele de qualquer forma. Agora, se for para você gastar o violoncelo com dinheiro com outra coisa, aí eu não concordo. Então assim, foi uma dorzinha porque foi o meu mascote, Você sabe onde ele tá? Eu não sei onde ele tá. Ok. Ele tinha ficado no ateliê e eu tinha pedido, guarda porque eu vou voltar aqui para poder pegar ele de volta. Mas se já foi para a mão de outra pessoa, que bom. Deve estar na mão de uma outra pessoa que está cuidando bem dele, que está contribuindo para a formação musical de alguém. Então, isso para mim é extremamente importante. Então foi nessa pegada. Então deu aquele chorozinho de, poxa, tem um esforço aqui, tem um peso aqui. E é um esforço mais da minha mãe do que meu, porque eu não tinha condição de... E eu fiquei sabendo, de bastidor, que você foi cantor gospel. Como foi a história? Então, vamos lá. O início de tudo da minha vida se dá cantando. Na igreja, né? Como eu te disse,
crescendo ali no grupo infantil, sempre presente música, né? Os ensaios, minha mãe coordenou o Círculo de Oração há muitos anos, ela ainda ativamente trabalha nas obras da igreja. Então eu cresci nos ensaios do Círculo de Oração da igreja, nós passávamos a tarde fazendo as coisas, tinha ensaio do Ministério de Louvor, então eu estava assistindo o Ministério de Louvor, as crianças iam cantar, eu estava cantando com as crianças, com os adolescentes, e aí foi. E aí eu comecei a desenvolver esse lado do canto. Hoje, quando algumas pessoas perguntam, você fez aula com quem e tal, não sei o que, não sei o que. Inicialmente, o vibrato veio de forma muito natural, abrir vozes... No canto, no caso. No canto. Okay. O vibrato no canto veio de forma natural. Mas se você estiver no meio, também vem natural? No meio... É só no canto? Eu não sei se eu respondo, gente. Eu não sei se eu respondo. Mas eu vou te dizer que até no instrumento também. Eu me lembro de ver o Ronildo ensinando o processo do vibrato pra gente. E aí nas aulas eu não podia fazer. Mas eu pegava em casa e ia fazendo, sabe? E em casa não, porque nós não levávamos instrumento pra coisa. Mas na aula a professora ia passar e tinha muita nota longa e eu ficava. Aí a professora René, ela fazia assim: não vibra. Mas também foi uma coisa assim que Porque o movimento pro cello é bem mais natural. Exatamente. É muito mais, né? Você aprende com toda essa conjunção. O movimento do violoncelo, gente, do vibrato, me disse se eu tô errado, não sou violoncelista. Pode lá. Mas o vibrato do violoncelo a mão está já no sentido do braço. Exatamente. E o movimento basicamente esse. O braço faz esse movimento de rotação. O início dele tá aqui. O do violino, a mão, ela não faz esse movimento pra... Se fosse isso daqui, era mais fácil. Mas ele é diagonalizado. E eu já te disse que eu já tentei várias vezes tocar violino e eu fico, gente, pelo amor de Deus, que hora que você vai vibrar sem mexer o instrumento inteiro? Eu acho impossível. Mas, enfim. Aí depois você vai, óbvio, em aula, aprendendo um pouquinho. Mas nesse processo, voltando a falar do canto, eu quis contrapor, porque no cello também, para mim, não foi uma dificuldade o vibrato. Não foi. Mas no canto, então assim, na igreja, cantou afinado, colocou um vibrato, nossa! Nossa, já pensou em ser profissional? Uma criança. E assim, parte do canto, o canto para mim, apesar de ter, em um determinado momento da vida, ter tido quase que um viés profissional, eu nunca encarei de forma a querer ter uma profissão a partir do canto. O canto para mim ele sempre foi algo muito... Era sempre meu momento de alívio, sabe? Na escola, no canto, no coro infanto-juvenil de Volta Redonda, tinha todo aquele jeito de cantar coral. Eu me lembro de uma aula que a professora começou a tocar e a professora Sara, ela é uma excelente pianista. Então ela estava fazendo a redução do hino da batalha no piano. E ela é uma baita pianista. E quando foi crescendo aquela coisa assim, eu levantei o braço e cantei, lancei o vibrato e ela na hora, ei cara, o que tá acontecendo? Mas porque na igreja o cantar para mim sempre foi algo que eu nunca quis levar pro lado profissional, porque é algo visceral, uma parte muito íntima minha, muito que eu sempre levei pro lado espiritual, exatamente. Então nunca tive mas quase foi. Aí gravei aos 13 anos de idade, gravei um CD gospel. Enfim, não falo muito sobre isso. Quantas cópias vendidas? Primeiro foram 1.000 cópias vendidas, mas uma cidade pequena. Depois foram feitas mais cópias, mas eu já não me envolvi nisso, porque minha família, tanto nós conversamos, e eles entenderam que não era mais uma questão do contexto que vislumbrava um Davi cantor. Você ganhou royalties depois ainda? Oi? Ganhou royalties? Royalties? Não, menino. Eu com 13 anos de idade, isso há
Se eu procurar no Spotify, vai ter no Spotify? Não vai ter, porque... E se alguém colocar, eu derrubo. Mas tem vídeos meus cantando, eu de vez em quando eu gosto de gravar algumas coisas. Se o pessoal assim. colocar, tipo, Davi Lucena no YouTube... Se colocar Davi Santos, porque eu usava Davi Santos. Tem lá, tem vídeos cantando, tem... No Instagram também tem alguns vídeos cantando, mas são vídeos que eu gosto de fazer em momentos íntimos de meditação, de pensamentos, assim. Então, o canto para mim é algo meu, inegociável, que eu não quero levar pro lado profissional, porque isso faz parte da minha vida espiritual, do meu momento. E, cara, como que as pessoas te acham nas redes sociais para te acompanhar? Vamos lá, @davis, davis.cello, Facebook Davi Lucena. Por que Davis.cello? Porque era o que estava disponível no Instagram. É um bom motivo. Exatamente. Era o que estava disponível no Instagram. Davis.cello. Davis.cello. E no Facebook, Davi Lucena. Uma conta com outra consegue. E pergunta importante. Sim. Talvez a mais importante desse podcast. Como você ficou sabendo a respeito do violino didático? Como e quando? E qual foi a sua primeira impressão sobre? Vamos lá. Sobre o violino didático, eu me lembro antes mesmo de conhecer a Nana, as páginas, às vezes aparece um meme, aparece uma coisa ou outra, e aí os meus amigos violinistas que já seguiam, a professora Ana do Rio também, que faz... Eu não sei se ela estava fazendo a capacitação para professores. Ela também sempre acompanhou, então ela sempre compartilhava alguma coisa sobre. Então, às vezes tinha um meme engraçado, tinha alguma coisa, e aí... Vou seguir. E sempre... Cara, foi a primeira pessoa que vem que fala que começou a seguir a partir dos memes. A partir dos memes. E aí depois que eu participei, acho que foram 7 dias, né? Foi uma semana de acompanhamento lá, né? De capacitação, professores. Foi algo assim que... Não vou estalar o dedo para o pessoal da edição não me matar. Mas a quantidade de coisas que eu tive a oportunidade de rever, que a gente, com a correria do dia a dia, com essa coisa de ter que dar aula, de ter que produzir, né? Mais do que dar aula, ter que produzir alunos o tempo todo, você parar para ouvir, aí a gente vai ficando sem paciência. E aí uma frase que me marcou e eu guardei para mim: você que vai ser professor, você vai repetir a mesma coisa quantas vezes você tiver que repetir, porque se não for para ser assim, não precisa de professor. Esse é literalmente o trabalho do professor. Exatamente. Tem que repetir, e você tem que repetir de forma humana. Então isso para mim, essa frase me impactou, e eu tô te falando disso porque essa frase me impactou nessa capacitação, e ela tá anotada no meu caderninho lá em cima da minha mesa de estudos, assim, porque foi algo que o pessoal às vezes banaliza as boas oportunidades gratuitas que a gente tem. E foi uma semana inteira gratuita que o Violino Didático disponibilizou, e que digo a todos vocês que vão assistir: aproveitem sempre as oportunidades gratuitas que vocês têm na vida de poder aprender. Sempre aprender, sempre estar no lugar de aprender. E foi a frase que eu te disse do professor Girafales: somente os idiotas têm 100% de certeza daquilo que eles dizem. E você tem certeza disso? Então, assim, foi também uma oportunidade de conhecer mais do violino didático aprendendo. Aprendendo. Não aprende quem não quer. Com tudo que está lá, com os memes, com os textos, com as publicações, toda a página é voltada para te ensinar alguma coisa, para te fazer pensar alguma coisa. Então, assim, foi... E depois, é óbvio... Nana didática, Jean didático, a mansão didática aqui, uma amizade didática, então... E se você pudesse indicar uma pessoa para vir a esse podcast que ainda não esteve aqui, quem seria? Só uma. Pode ser mais. Tá. Eu acho que uma pessoa muito... de todas as... Vou citar 3. Vou citar 3 muito importantes que fazem parte, assim, que estão no meu coração. A professora Reneide Simões, violista da Sinfônica Nacional, que é uma baita educadora que, inclusive, agora está terminando o mestrado falando sobre golpes de arco, como trabalhar os golpes de arco desde o início da formação, como você constrói uma concepção inteligente de se pensar os golpes de arco com os alunos, sem precisar explicar
né? Enfim, um trabalho de mestrado dela sensacional. A maestra Sara Higino, que toda a metodologia aplicada no projeto Volta Redonda Cidade da Música foi ela quem desenvolveu no mestrado dela. Ela é uma pessoa importantíssima e eu acho que as pessoas precisam conhecer mais sobre o trabalho que a maestra Sara Higino desenvolve na educação musical e o quanto ela contribui através do projeto para a formação de músicos no Brasil. E a terceira pessoa, não menos importante, o professor Ricardo Fukuda, que é um camarada sensacional, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer e conhecendo vi o quanto ele se preocupa com a formação dos alunos, se o aluno está trabalhando, não está, o que você tem, está em fase de fazer concurso, a preparação do aluno até que o aluno chegue no mestrado, chegue numa orquestra. Ele é um cara que se envolve na formação do aluno também e eu acho um cara fantástico, que eu acho que o violino didático poderia trazer. Mas esses 3 nomes são 3 nomes a se pensar. Maravilhoso. Muito obrigado. E ó, a produção vai me bater, sabe, né? Porque toda vez eu esqueço. Tá no episódio 100 e sei lá quanto, e eu devo ter lembrado em 6 episódios só de falar na hora certa. Temos episódios novos toda segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã, aqui no YouTube e às vezes no Spotify, porque às vezes demora um pouco pra sair lá no Spotify, mas sempre sai no Spotify também, em algum momento, mas no YouTube sempre tá lá, segunda, quarta e sexta, às 10h43. Considere ser membro do canal. Nós estamos gravando esse episódio dia 22, é isso ou 23? 23. 23 de setembro. E esse episódio muito provavelmente vai ao ar novembro, dezembro. Não sei exatamente quando você tá vendo, você sabe quando foi ao ar. Mas, pra quem é membro, talvez já tava assistindo em setembro mesmo. Ah, é? Ao vivo? Não, ao vivo não. Ah, tá. Mas vai sair lá pra eles, exatamente. Ah, que bacana. Então, assim, considere ser membro. Custa R$6,99 por mês, menos do que um café no Starbucks. Então, toca aí, seja membro. E, cara, muito, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável recebê-lo aqui. Eu agradeço pela oportunidade. Sigam davis.cello no Instagram. Davi Lucena no Facebook e no YouTube. No YouTube, Davi Lucena também. Ok, Davi Lucena no YouTube. Um abração pra vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau.